Vamos lá. A gente passa a vida inteira, né, categorizando o mundo ao nosso redor. Isso aqui é uma cadeira, aquilo ali é uma árvore, aquele é um animal. Mas será que a gente já parou para pensar na lógica que existe por trás desses rótulos todos? Hoje, vamos mergulhar fundo numa das ferramentas lógicas mais fundamentais que existem para a gente entender a realidade: o conceito de espécie. E para começar, tá aqui o nosso quebra-cabeça central. Como é que a lógica consegue conectar um conceito tão gigante, tão amplo como animal, a um indivíduo específico, como o filósofo Sócrates? A resposta está numa cadeia de classificação. E a peça-chave, sabe, o elo que une o geral ao particular, é justamente a espécie. Pois é. Acontece que o termo espécie não é tão simples quanto parece. Ele tem uma função dupla, quase uma personalidade dividida. E tudo depende da direção que a gente olha nessa hierarquia lógica. Pensa nele como uma ponte, mas uma ponte que se conecta de duas maneiras bem diferentes. E aqui a gente consegue ver essa dualidade de forma bem clara. Olha só. Se a gente olha para cima, uma espécie tipo humano está subordinada a uma categoria mais ampla, um gênero, tipo animal. A gente fala, humano é um animal. Agora, se a gente olha para baixo, essa mesmíssima espécie, humano, vira uma descrição que pode ser aplicada ou predicada em coisas específicas. Aí a gente diz, Sócrates é um humano. Subordinação para cima, predicabilidade para baixo. São as duas faces da mesma moeda lógica. E essa ideia de ser dito de alguma coisa é tão importante que tem um nome técnico para isso, predicável. Um predicável, falando de forma simples, é um conceito universal. A espécie é um dos 5 grandes predicados clássicos, que são tipo as ferramentas básicas na caixa de um lógico. Junto com ela tem o gênero, a diferença, o próprio e o acidente. Cada um com seu papel. Mas hoje o nosso foco é total na espécie. E agora, a coisa começa a ficar interessante de verdade, porque essa natureza dupla da espécie acabou gerando um debate filosófico gigantesco. Pensa bem, se a espécie tem duas funções, qual delas é a sua verdadeira identidade? O que, no fundo, define a sua essência? Colocando de outro jeito, o que é mais fundamental para a espécie humano? É o fato dela estar contida dentro da caixa maior chamada animal? Ou é o fato de que ela mesma contém os indivíduos, como Sócrates, Platão e todos nós? O que define ela de verdade? O que vem antes? E aqui estão os dois lados do ringue. De um lado, o time do cardeal Caetano, que defendia que a essência da espécie é a sua relação com o gênero acima dela, ou seja, a sua subordinação. Do outro lado, o time do padre Calderon, argumentando que o que realmente faz uma espécie ser o que ela é a sua relação com os indivíduos abaixo, a sua capacidade de ser dita, de ser predicada deles. Agora, a sacada genial do padre Calderon para resolver essa disputa foi essa analogia. Ele disse o seguinte: pensa num pai. O que define um pai? É o fato dele ser filho de um avô ou o fato dele ser pai de um filho? É óbvio, né? É a relação com o filho. Então, da mesma forma, o que define uma espécie, que é um predicável, é a sua relação com aquilo de que ela se predica, os indivíduos. Genial. E com essa analogia, o debate meio que se encerra. A gente consegue deixar para trás as definições que são só descritivas e finalmente chegar a um entendimento muito mais profundo, muito mais essencial do que é de fato uma espécie. Então, o ponto crucial é este: o time Calderon vence. A função primária, a essência de um predicável como a espécie, é a sua universalidade, essa capacidade de se referir a muitos. A relação com o gênero que está acima é importante, claro, mas é secundária. A essência mesmo está na relação com os inferiores. E isso tudo nos leva a esta definição, que é a grande joia da coroa desta análise. Parece complicada à primeira vista, eu sei, mas ela é incrivelmente precisa. Espécie é universal, referente em quisidade completa a muitos que diferem apenas em número. Vamos quebrar isso em partes. Olha só, toda boa definição essencial tem uma fórmula. Gênero mais diferença específica. Nesse caso, o gênero é universal. É o nosso ponto de partida. Já a diferença específica, aquilo que faz esse universal ser uma espécie e não outra coisa, é todo o resto da frase. O fato de que se refere à essência completa, à quididade completa, de muitos indivíduos que são idênticos no tipo e que só diferem entre si numericamente. Ok, agora que a gente tem essa definição super poderosa em mãos, podemos começar a testá-la. Vamos levar esse conceito aos seus limites com alguns casos bem extremos,
alguns cenários fascinantes que desafiam a nossa intuição. Primeira pergunta para testar os limites: se a essência da espécie se referia a muitos. Ela ainda vale como espécie se, na prática, só existir um membro. Pensa, sei lá, na fênix ou no último indivíduo de uma espécie em extinção. E a resposta é sim, pode, e de duas maneiras diferentes. Primeiro, por circunstância, tipo Adão antes de Eva. Ele era o único ser humano, mas a natureza humana sempre teve a possibilidade de se multiplicar. A espécie já existia potencialmente em muitos. E o segundo caso é mais metafísico, por necessidade. Na filosofia clássica, por exemplo, cada anjo seria tão único que formaria sua própria espécie, tornando impossível existir outro igual. Certo, vamos inverter a pergunta. Se uma espécie pode ter um único indivíduo, será que um gênero, a categoria de cima, pode ter uma única espécie? Por exemplo, o gênero animal poderia conter só a espécie humano e mais nenhuma? E a resposta, direta e talvez até surpreendente, é não. É logicamente impossível. E o motivo é de uma simplicidade elegante. Um gênero não é só uma etiqueta, ele se define pelo seu potencial de ser dividido. E bom, para dividir qualquer coisa precisa ter no mínimo duas partes, certo? O gênero animal é dividido pelas diferenças contrárias racional e irracional que criam as espécies humano e animal não racional. Sem uma contraparte, não tem divisão, e sem divisão, não tem gênero, simples assim. Essa nossa jornada lógica nos levou do mais geral, o animal, até o específico, a espécie. E agora a gente chegou no último degrau, no alicerce de toda essa construção, o indivíduo. E aqui está a definição precisa e profunda de Santo Tomás de Aquino. Um indivíduo é aquilo que é indivisível em si mesmo, é uma unidade, e ao mesmo tempo é distinto de absolutamente todo o resto. É o ponto final, não dá para dividir mais. Mas percebe a reviravolta sutil e genial aqui? Essa definição é, na sua essência, negativa. Ela nos diz o que o indivíduo não é. Ele não é divisível, ele não é igual a nenhum outro. O bloco de construção mais fundamental de toda a nossa realidade que a gente consegue conhecer é definido por negação, pela ausência de algo. Isso nos deixa com uma pergunta final, para realmente refletir. Se toda essa nossa estrutura magnífica de conhecimento, de gêneros, espécies, tudo isso repousa sobre a fundação do indivíduo, mas esse mesmo indivíduo escapa de uma definição positiva, só podendo ser descrito pelo que ele não é, então, qual é de verdade a fundação última do nosso conhecimento?